Glória a Deus. Deus vivo. Rei da glória. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Deus vivo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Revela a tua palavra, Senhor. Aleluia. Vamos mais avante para lermos a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Aleluia. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos, não tivesse caridade, seria como o metal do soa ou como o sino que tira. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse caridade, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte precisamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face.
Agora conheço em parte, mas não conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Amém. Glória a Deus. Eu queria mandar os nossos ouvintes na adoração em sua natureza expressa o glorioso propósito de Deus para nós, os seres humanos. O método proposto por Deus na salvação. Caridade é o objetivo a ser alcançado, a ser atingido. Ela é certamente o alvo de todo o cristão, pois ela expressa propriedades de uma natureza perfeita, incorruptível, e não se dobra ao pecado e não se distrai com as ilusões deste tempo presente que em sua estrutura existe para dispersar da nossa fé, do nosso coração, o genuíno propósito que nos foi dado por meio da cruz de Cristo Jesus. Temos sido chamados e a nossa consciência, que estava morta, reviveu por meio de Cristo. Glória a Jesus. A luz do Evangelho da Graça se acendeu dentro de nós, iluminou os lugares mais longínquos da nossa consciência, toda a escuridade, todas as trevas que se ocultavam dentro de nós, elas foram postas em cima do telhado da consciência. Glória a Deus. Tudo que estava oculto, o Evangelho trouxe à luz. Por meio desta iluminação que não vem do homem, nós agora podemos enxergar a natureza do pecado que opera dentro de nós. Ora, como uma flecha atirada pelo nosso adversário, ora, como agindo dentro da nossa própria natureza, a serviço do nosso próprio ser, nosso próprio ego, a própria estrutura do nosso eu, a personalidade, a humanidade do nosso caráter. Está toda a deformidade que age no meio do pecado para sucumbir, arrancar de dentro de nós esta gloriosa esperança que nós temos recebido por meio de Cristo Jesus. Glória a Jesus. E esta é a nossa batalha, é o combate do crente, é o que vivemos todos os dias de nossas vidas. Uma peleja interior, uma guerra interior, duas naturezas disputando a soberania do mesmo espaço. Aquela que prevalecer será hegemônica, terá o controle do corpo. Se o corpo estiver a serviço do pecado, seus membros tornam-se instrumentos do pecado, como a Escritura nos ensina. Mas se o corpo estiver sob o domínio e o governo do Espírito,
então o morador que está aqui dentro, que é o Espírito Santo da graça, ele estará feliz dentro de nós. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, e nesta jornada, a caridade, o amor sacrificial, que é assim que Paulo apresenta, assim que ele trata o amor, esculpindo aqui nestas palavras, se nós observarmos a própria biografia do caráter de Cristo. Aqui, a partir do verso 4, aonde ele descreve os aspectos da caridade. Se nós apenas trocarmos a palavra caridade, que é o amor, e a manifestação genuína e completa e absoluta do amor, é Cristo, nós iríamos ler assim: Cristo é sofredor, é benigno, Cristo não é invejoso, Cristo não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, Glória a Deus. não se irrita e não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cristo nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Cristo é o modelo, é a busca, é o nosso alvo. Hoje nós estamos aqui diante desta palavra, e o Senhor põe este alvo diante de nós, e Ele derrama para nós força espiritual, para que nós possamos alcançar a perfeição em Cristo. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, este trabalhar, este mover, este agir, não para. Ele é um instrumento de Deus que trabalha desde o princípio do fundamento da nossa conversão. Este instrumento está trabalhando na nossa natureza, está esculpindo naquele ser caído, outrora vestido de escuridão, e agora no renovo e na esperança, a palavra nos vestiu de luz, e o Senhor nos está transformando e esculpindo dentro da nossa natureza as propriedades do homem espiritual, do homem celestial. E este tesouro nós estamos abrigando em vasos de barro. A glória nunca será do vaso, a glória nunca será nossa, o louvor nunca será do vaso, mas o conteúdo é Deus que está derramando pela sua palavra. Glória a Deus. Recebamos, irmãos, o conteúdo do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que nós falássemos a língua dos homens, dos anjos, a caridade, irmãos, o dom sem amor é vazio em si mesmo. A virtude sem amor não tem justiça. É isso que o apóstolo está falando. Porque se falar a língua dos homens, vamos que alguém aprenda todas as línguas e fale. Mas falar a língua dos anjos, a qual ele cita, línguas dos homens e dos anjos, ainda que por uma capacidade espiritual, ainda que por um dom espiritual, alguém manifestasse tal eloquência e virtude, mas no propósito de sua vida não exercesse o amor, seria como um metal que soa um sino e tine, ou seja, é som
sem harmonia, sem busca. É barulho, mas não tem harmonia. Hoje o Senhor te dá a harmonia da graça. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Este som tem harmonia. Glória a Deus. Este som tem a regência do Espírito Santo, o Maestro que vai regendo, irmão, nas nossas fraquezas, nas nossas falhas. Ele vai Glória a Deus. e Ele vai extraindo de nós o melhor louvor, o melhor som. Não somos um instrumento inanimado, sem som, como um metal que bate, faz barulho, mas não faz um som harmônico. Mas aquele que está vestido do amor de Deus, quando ele exerce, quando ele explana, quando ele, irmão, exala aquilo que está dentro dele, é como um som, uma melodia, uma harmonia santa que sobe até os altares do Criador. Glória a Deus. Santo Deus. De ti na terra, irmão. O Senhor vai usar de ti na terra, irmão. Ele vai exprimir do teu coração um som glorioso, santo, amável, amável. Hoje o Senhor te dá a partitura do céu. Rei da glória. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse os mistérios e também a ciência, e ainda que a minha fé movesse montes do lugar, irmãos, vamos imaginar um tipo de poder como este. Imagine a eloquência de um homem que em si, no seu repertório, ele tem o dom da profecia, profetiza. Se tem o dom, é porque há um cumprimento. Conhece todos os mistérios e fala deles com propriedade. Também tem a ciência, o conceito, que para alguns é abstrato, mas na ciência, irmãos, ele dissolve enigmas, traz à luz aquilo que estava escondido. Tem a ciência das coisas, e ainda tivesse fé para dizer a um monte: sai daqui, precipita-te no mar, ou sai daqui e vai para outro lugar. Mas no conjunto de tudo isso, não tivesse o amor, não vestisse da propriedade e do caráter de Cristo. Carrega o poder, carrega o dom, mas não carrega a identidade do seu pastor, não carrega o cheiro do seu pastor. Nada seria, irmãos. Glória a Deus. Quando a palavra diz nada seria, ainda que tivesse valor, ainda que tivesse equivalência nas balanças da terra, mas para o reino do céu, nada seria. Glória a Deus. Seria. Os céus não mede o homem pela altura do seu dom. Os céus não mede o homem pela eloquência do seu conhecimento. Os céus não mede o homem pela capacidade da sua ciência ou dos mistérios que ele Glória possui. a Deus. Mas a balança do céu, ela afere no homem o peso do amor de Cristo. Quem dá glória. Podemos receber esta palavra. Glória a Deus. Aleluia. Podemos receber esta palavra no nosso Glória a Deus. E o Senhor derramar sobre ele as propriedades do amor de Cristo. Bendito é Deus E que a eterno. natureza dele possa, irmão, operar em nós, nos tomar, nos construir segundo o propósito da sua palavra. Mas ainda, irmãos, o apóstolo sai da esfera dos dons, da manifestação, do extraordinário, porque um homem que tem ciência, mistério, poder e ainda transporta montes de lugar, irmão,
este homem seria certamente seguido por uma grande multidão. Mas a palavra diz que isto, sem amor, não é nada. E aquele que não há nele a manifestação visível de nenhum dom, uma virtude, mas o seu coração está cheio de amor, este é aceito no reino dos céus. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentos dos pobres, ou seja, causa justa. Olha onde o apóstolo coloca, irmãos, esta condição do entendimento, da dimensão do amor. Ele entra em um aspecto da filantropia, da obra, daquilo que o ser humano pode ser e pode fazer, que é justo. Se distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e se ainda, não obstante, entregasse o meu corpo para ser queimado. Imagine alguém que tenha muito e distribua tudo para os pobres e entregue o seu corpo para ser queimado, digamos que em nome de alguma causa, mas não tivesse a caridade, a palavra diz: nada disso aproveitaria. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, qualquer coisa, qualquer virtude, qualquer gesto, qualquer obra, a mais simples, sem o amor, não tem valor celestial. Glória a Deus. Ah, mas vou levar, se pegar a riqueza e distribuir para o pobre tem valor. Para quem matou a sua fome, tem valor. Para quem recebeu o vestido, tem valor. Para quem recebeu o dinheiro, tem valor. E continua tendo. A causa tem o seu efeito no indivíduo que recebe. Mas em grandezas espirituais, sem amor, é nula. Bendito Não Deus. tem peso de glória celestial. Esta é a métrica do reino celestial. Aleluia. Não tem como viver nesta obra sem amor. Aleluia. Não tem como seguir a Jesus Cristo sem amor. Não tem como dizer que é cristão e não amar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, não é o quanto nós fazemos. Servir a Deus não é sobre o que nós fazemos. Servir a Deus é o quanto nós amamos. Ainda glória. Amar a quem nos ama, amar a quem não nos ama, amar a quem nos aborrece, amar e amar e amar. E quando não for possível mais amar, que o Senhor nos vista de amor, porque este é o Glória a Deus. recebamos o amor nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo Deus. Recebamos, irmãos, o amor de Deus, que Ele nos preencha, irmãos. Aleluia. Irmãos, por que o Senhor, por que o apóstolo, tomado pelo Espírito Santo, ele chegava ao extremo de dizer isto? Você vende tudo, você entrega o teu corpo, mas se não tem caridade, nada disso aproveita. O reino dos céus não é sobre aquilo que nós vamos fazer ou conquistar. Irmãos, o reino dos céus, ele já foi conquistado.
a salvação, Cristo conquistou para nós. O reino, Cristo conquistou para nós. Glória a Deus. Qual é o nosso papel nesta graça? É manter, é velar, é guardar aquilo que Ele já conquistou. Glória a Deus. Quem conquistou a santidade? Cristo. Quem conquistou os dons? Alguém recebe um dom? Ah, eu tenho um dom. Eu recebi um dom. Você nunca leu? Subiu cativo, subiu alto ao cativeiro, levou o cativeiro cativo. Quer dizer, levar o cativeiro cativo é o mesmo que prender a prisão. Glória a Deus. Porque o cativeiro é o que prende. E Cristo levou o cativeiro cativo. Ele prendeu o que prendia. Então, o que prendia o ser humano está preso na autoridade de Cristo. A prisão está presa, a porta do reino está aberta. Ele deu dons Glória a Deus. para os homens. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. E esses dons, irmão, não são para ego, não são para homens fazer o seu nome, a sua fama. Os dons agem como instrumentos da salvação em prol da igreja. Glória a Deus. Se o teu dom não trabalha para o corpo, alguma coisa está errada. Santo O Deus. dom não trabalha para nós. O dom não trabalha por objetivos escusos. O dom não trabalha por objetivos pessoais. O dom não trabalha por uma carreira pessoal. O dom trabalha pelo corpo. O dom é um instrumento de Deus, virtude, poder espiritual que está aqui, irmão, para vencer as equivalências do mundo natural, para sobrepor as forças do mundo natural, aonde a dinâmica do homem não alcança, o dom vem. O dom alcança, Aleluia. ultrapassa, aonde a dinâmica do ser humano, o intelecto, a força, a capacidade não pode alcançar, o dom vem, porque ele é sobrenatural, ele é do mundo celestial, e ele está aqui no Rei da glória. Aleluia. receba nesta noite o dom de Deus atual. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. A igreja precisa de dons, irmão. Uma igreja sem dons, ela pode ser erudita, ela pode ser sábia, ela pode ser intelectual, mas tudo que ela fizer está no escopo do homem. E quem vem, olha a multidão que está aqui, quem vem aqui para ver o que o homem tem a oferecer? Ninguém. Aleluia. Ninguém. Por mais sábio que um homem seja, e há homens muito sábios e inteligentes, mas não podem prover a sua própria salvação. Glória a Nós Deus. estamos aqui para ver o que o Espírito Santo vai edificar dentro de nós. Santo Deus. São propriedades espirituais. Uma mesma palavra, ela vai irrigando os corações. Em uma, ela levanta um muro para guardar o que está dentro. Em outra, a mesma palavra, ela destrói um muro. A fortaleza que Satanás levantou, porque ela precisa salvar o que está escondido. Rei da glória. É a mesma Aleluia. palavra. É a mesma palavra. Ela levanta aqui, ela destrói ali. Aqui ela abraça, aqui ela cerca, aqui ela aperta, aqui ela solta. Santo Deus. Aleluia. Rei da glória. Glória a Deus. Aleluia. Operará no teu caminho e nos ensinará a caminhar no amor de Deus. Irmão, e aonde que está o trabalho? Na nossa natureza. A nossa natureza, irmão, não é boa. Ninguém é bonzinho. Ninguém é bom. Bom é Deus. Ele é bom. Ele é muito bom. Santo Deus. Nós não temos virtude. Nós não temos bondade.
nós não temos. Os valores espirituais de Cristo nos estão sendo transmitidos pelo Espírito. A nossa natureza está com o freio do Evangelho, da palavra. Ela está sendo tomada para que o ser espiritual apareça. Então os instrumentos de Deus são ruins. Deus tem ministros. Tempo é um ministro. As provações são ministros. As decepções que você teve são instrumentos de Deus. As alegrias também. A solidão também. O ter, o não ter, o chegar, o não chegar, tudo corrobora, tudo está a favor daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Tudo contribui para o propósito que está determinado pela palavra. Então o Senhor vai desconstruindo a nossa natureza, que é a arredia, e vai esculpindo em nós o caráter de Jesus Cristo. Vamos parecendo Glória a cada Deus. dia mais com Ele. Vamos ficando cada dia mais iguais a Ele. E isso vai refletir, irmãos, em toda a natureza do nosso ser. Não é só o crente que muda, é o pai, é a mãe, é o funcionário, é o patrão, é o vizinho, é o amigo. Toda a sua pessoalidade, ela é trabalhada pelos instrumentos de Cristo. Nós nos tornamos melhor em todos os níveis, na nossa atuação social, pessoal, tudo aquilo que somos, porque Cristo vai trabalhando. Nós vamos compreendendo a dinâmica deste reino espiritual. Aleluia. Vamos aprendendo a ferir, irmãos, os valores de forma corretamente. Quando nós não temos esta ciência que vem do céu, nós damos muito valores para as coisas que não deviam ter valor e viramos as costas para as coisas que não devíamos nos importar mais. Então a ciência do céu vai nos moldando, nos ensinando, e nós começamos a olhar, nós começamos a focar só naquilo que edifica, que traz a vida eterna, que é luz, que nos traz paz. Hoje o Senhor vai derramar para nós a ciência do céu na nossa vida. Glória a Deus. Quando nós não temos esta ciência espiritual, tropeça no casamento, tem dificuldade, irmãos, dentro do matrimônio, tropeça na vida profissional, tropeça na vida pessoal, faz o que não devia fazer, aleluia, toma caminhos que não devia tomar, toma direções que não devia tomar, como o apóstolo falou, quando eu era menino, eu discorria, eu andava como menino. Ele está falando da maturidade espiritual da igreja de Corinto. Ô igreja, vamos alcançar a maturidade espiritual da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Vamos deixar as coisas de menino para trás. Vamos deixar a imaturidade dos atos e dos fatos para trás. E vamos crescer na maturidade da palavra, na coesão das coisas, no sim, sim, no não, não. Vamos tirar do nosso coração esta cobertura que às vezes nos impede de amar mais. O rancor, a raiva, a ira, o ódio, a separação, meu irmão, de olhar de um jeito e de olhar de outro para outra pessoa, de se ferir tão facilmente, de se magoar tão facilmente. Irmão, olhamos para o céu. Aleluia. Aleluia. Se nós andarmos, irmãos, tão apegados à terra, tão fixados neste mundo, nem parece que estamos subindo para a glória. Tudo nos machuca, tudo nos incomoda. Aleluia. Uma pedrinha é uma pedra grande, é uma montanha na nossa frente, mas quando nós alcançamos a maturidade espiritual, aí nós alcançamos a paz. Paulo falou: eu sei ter, sei não ter, sei passar frio, sei passar fome,
Eu sei que está lá em cima, aprendiz está lá embaixo, ele aprendeu. E nós precisamos aprender também. Glória a Deus. Quando a vida nos lançar para lá e para cá, o inimigo vai ficar olhando. Agora ele muda, agora ele toma uma decisão. E nós ficamos ali na maturidade de Cristo. Santo Deus. Na estrutura da palavra. O vento sopra, a casa vai, o anel às vezes vai embora. Aleluia, o que tinha vai e vem, volta e fica. A porta abre, a porta fecha. E nós ficamos na constância da palavra. Vamos receber mais. Glória a Deus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, a palavra, o apóstolo, ele entra nos aspectos de caráter. Porque o amor tem que estar na propriedade, na estrutura da nossa visão de vida, mas o amor tem que refletir no nosso caráter. A caridade é sofredora, é benigna, ela não é invejosa, ela não trata com leviandade, ela não se ensoberbece. Irmão, a leviandade, a inveja e a soberba isso se preceitua na intenção do coração. Antes disto se configurar em ato, papo, ação, primeiro nasce no coração. Então o apóstolo está dizendo que a caridade, ela não inveja, ela não trata com leviandade. O seu trato, a sua forma de ser, o seu caráter está trabalhado pelo instrumento da graça em Cristo Jesus. Um caráter trabalhado pelo instrumento do Espírito, pelo agir, pela força, pela execução do Espírito de Deus em nós, ele começa a refletir no seu comportamento propriedades da natureza do Cristo. Porque a inveja, a leviandade, tantas outras, aí a própria soberba, a indecência que é trazida aqui, a irritabilidade, buscar os seus interesses, são propriedades da natureza humana. São coisas que estão intrínsecas no coração do ser humano. E para ele não ter, na origem, este comportamento natural, ele precisa ter esculpido nele, lá nas entranhas, lá no seu interior, o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. Para que nós tenhamos controle sobre a nossa própria natureza. Há que se sentir, mas não executar. Sentiu a indecência, a leviandade, é fruto da natureza humana, mas o caráter de Cristo está aqui dentro trabalhado, esculpido. Ele funciona como uma força para não permitir que aquilo ganhe a esfera da tua consciência, da tua mente e domine as tuas ações. Irmãos, entre o nascer e o executar está o freio do Espírito. E se nós olharmos aqui Romanos, capítulo 7, o apóstolo vai nos ensinar que a natureza humana ela é incorrigível. Ou seja, ela não pode, em sua gênese, em sua origem, guardar a palavra de Deus, de modo que ela não passe a desejar mais o pecado como um exercício natural de sua própria natureza. A natureza humana, ela sempre vai desejar o pecado. É da própria natureza. Mas entre o desejo, entre o nascer e até aqui, a nossa consciência,
e esta consciência dominar nossas ações, está o freio do Espírito. Quem perde o freio do Espírito, ele está por sua sorte. Ele está sob o domínio da própria natureza. E que o coração sentir toda espécie de mal que gerar aqui dentro, não haverá um freio, porque o freio foi tirado. Mas quem tem o freio do Espírito, todas as vezes que a carne age, o Espírito Santo fala: não, meu filho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, este é o exercício da nossa fé. E aqui no profundo, irmãos, aqui no profundo, o coração torna-se um altar. O desejo que é contido pelo Espírito, ele é um sacrifício que nós oferecemos no altar de Cristo. Todo desejo, toda vontade humana do pecado, que ele é contido pelo Espírito, todo desejo que ele é reprimido pelo Espírito Santo que está em nós, e por amor a Deus, você não fala, você não olha, você não faz, você não vê, você não executa, por amor a Deus, você se reprime, porque o Espírito Santo te visitou. Aquele sacrifício, aquela reluta é oferecida no altar de Deus como um sacrifício. Glória a Deus. Aleluia. Senhor. Aleluia. Glória a Deus. No altar de Cristo. Então hoje Deus te visita. Toda vez que você teve vontade de odiar e amou, o Senhor recebeu o teu louvor. Aleluia. Toda vez que você teve vontade, aleluia, de fazer algo que entristecer o Espírito Santo, e você relutou, o Senhor te visitou, e por amor à obra de Deus, você se guardou, você guardou o teu olho, você guardou a tua boca. O Senhor está recebendo isso como louvor diante dele. Rei da glória. Que nós fomos feitos reis e sacerdote, irmão, e estamos agora executando o nosso sacerdócio dentro deste próprio corpo. Aleluia! O Senhor te vestiu com as vestes sacerdotal. Resiste o pecado aí dentro deste templo, porque aí dentro você é sacerdote. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí dentro desse corpo, você é sacerdote. Quando o inferno se levantar, irmão, e colocar diante de ti as ilusões desta vida, os pratos deste mundo, lembra-te que Deus te vestiu de sacerdote. Glória a Deus. Ministra sobre este corpo a santidade, a pureza. Glória ao nome do Senhor. Glória a Por Deus. isso que Cristo, irmão, não vamos entrar aqui, não é o assunto da palavra e o tempo já foi embora. Mas por isso que Cristo foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a casa de Arão. Porque Cristo não pôde entrar no Santo dos Santos, que estava construído lá em Jerusalém, porque ele não era daquela linhagem, não era da casa de Levi, e muito menos sacerdote. Mas as prerrogativas da ordem, da qual ele foi levantado sacerdote, lhe conferiam o direito de entrar no Santo dos Santos lá em cima. Glória a Deus. Ele entrou triunfante e ofereceu de uma vez por todas, irmãos, de uma vez por todas, ele ofereceu o seu sacrifício. Os sacerdotes eram de contínuo, todos os anos, todos os dias. Cristo ofereceu uma única vez. Já se assentou junto ao Pai. O seu sacrifício é perpétuo, é absoluto, e ele alcança
toda a igreja que se faz representar aqui nesta noite. Glória a Deus. E pela fé, por meio da graça, o Senhor te chamou, plantou no teu coração esta esperança. Ele te fez um rei e Ele te fez um sacerdote. Agora você vai reinar aqui. Adão estava no paraíso, irmãos, e Deus aparecia e visitava aquele lugar. Quando ele caiu, o Senhor o expulsou e ele foi viver sobre a terra e já não tinha mais a presença de Deus. Foi habitar em um lugar em que Deus não mais o visitava, como era no paraíso. Quando o Senhor nos achou, não havia aqui dentro um morador. Ele limpou esta casa, tirou toda a tranqueira que existia aqui dentro, nos remiu, nos limpou, nos lavou e trouxe o morador aqui para morar. Pai, Filho e Espírito Santo está aqui. Glória a Deus. Alabança, aleluia. Aí ele te levantou como sacerdote do templo do morador. Não acha que isso é pouco? Você é sacerdote de um templo em que mora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Está aí dentro. Então ministra a tua obra sacerdotal. Não deixa o diabo te encontrar sem as vestes espirituais. Para terminar, irmãos, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nos versos anteriores, o amor era sinônimo de caráter. Agora, o amor é sinônimo de resistência. Santo Deus. Porque quem ama espera, quem ama suporta, quem ama crê e quem ama sofre. Resumo: quem ama tem a paciência. A paciência dos santos é o que nos faz possuir as nossas almas. O amor não traz desespero. O amor não é eloquente no desespero. O amor não nos faz acordar todos os dias desesperado, buscando um sentido e um propósito para a nossa vida. O sentido e o propósito Cristo já nos deu. Mas a minha vida está de ponta cabeça. Então crê, espera, suporta que o Mestre vai chegar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Espera e suporta, porque o Mestre vai chegar. E quando ele chegar, irmão, que a tua lâmpada esteja acesa e que o azeite ainda não cabe, não termine dentro do teu coração. Porque lá na parábola, irmão, não foi só as loucas que dormiram, as prudentes dormiram também. A diferença é que as prudentes tinham azeite guardado. Ouviu o barulho, o esposo está voltando e despertou do sono. As loucas também despertou, sem azeite. A prudente despertou com azeite. Acendeu a lâmpada, recebeu o esposo. Quando você despertar para a vida eterna, você tem que ter azeite. Qual é a única coisa, irmão, que trafega na ponte da eternidade e vai para a eternidade? Profecia, cessa. Visão, cessa. Revelação, cessa. Tudo acaba. A caridade permanece. Esse é o azeite que não acaba. Glória a Deus. Por isso que a lâmpada não apaga, ela acende lá no reino da eternidade. Porque em parte a caridade nunca falha, mas
a profecia vai ser aniquilada, a língua vai cessar, a ciência vai desaparecer, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. A parte que está em nós, irmãos, que conhecemos, porque nós recebemos aqui uma prova do mundo vindouro. As virtudes do Espírito que nos visita são propriedades do mundo vindouro, são de natureza eterna, do mundo celestial, mas não são deste presente século, que não pertencem a este ambiente natural. Elas são do mundo espiritual, e elas são a prova de que uma herança maior nos aguarda. Mas em nós há a natureza humana e turva, como os espelhos da época de Paulo, só que engano, eram de bronze. Eles não refletiam a imagem exata. Ele dizia: olha, agora nós vemos como espelho por enigma. Os espelhos não eram perfeitos nos dias de Paulo, mas quando vier o que é perfeito, quando chegar e nós não tivermos mais esta parte imperfeita, tudo que hoje é enigma, então nós vamos conhecer no reino celestial. Nós não teremos mais este corpo que nos impede de conhecer as propriedades celestiais em sua intensidade, irmãos, porque até a virtude que nós sentimos, até o poder de Deus que nos visita, ele se limita, irmão, à estrutura do corpo. Porque se não fosse assim, o corpo dissolvia com a presença de Deus. Aqui nas Escrituras, quando o anjo chegou diante de um homem, Daniel orava no rio Quedar, e o anjo, salvo engano, Gabriel, chegou diante dele. Quando Gabriel chegou, ele desmaiou aos pés do anjo. É sinônimo, é um sintoma que a natureza humana não está preparada. O próprio Paulo caiu quando a luz de Cristo brilhou. E tantos outros exemplos. Então este corpo não absorve a natureza perfeita daquilo que é divino. Até a virtude que nós sentimos, até a comunhão que nos visita, ela fica limitada na estrutura deste corpo. Quando nós nos desfazermos dele e nós nos revestirmos da nossa habitação, que está lá no céu, como está escrito, aí nós vamos sentir a vontade e a presença de Deus de modo pleno. Glória a Deus. Será pleno. Santo Deus. Os irmãos imaginem, irmãos, para que se cumpra o mistério da unidade que Cristo descreveu para nós terminarmos. Cristo disse: eu estarei em vós como eu estou no Pai, e o Pai está em mim. O Pai em mim, eu e vós, nós seremos perfeitos na unidade. Hoje nós sentimos a presença de Deus, do Espírito de Deus que está em nós, na volta do Senhor. A igreja, então, ela se unirá a Cristo de uma forma em que, de fato, nós vamos conseguir compreender o que significa ser corpo de uma cabeça como esta. E o Pai está nele, e Ele estará em nós. Ele disse: eu, Pai, eu e vós seremos um só. Irmão, essa unidade de estar unida a Cristo e a Deus em uma perspectiva de poder inimaginável. O Criador de tudo, aquele que com a sua palavra ele faz planetas inteiros aparecerem, todo um ecossistema aparecer diante de uma única palavra. É um poder cuja natureza humana sequer
qualquer pode examinar. É uma extensão infinita. E será glorioso quando você, quando eu, quando nós entrar por aqueles portões. Nós olharmos para o Todo-Poderoso, colocar as nossas mãos, curvar os nossos joelhos, colocar o nosso rosto aos seus pés e dizer: eu te amo, meu Criador. Glória a Deus. Que bom finalmente te ver. Santo Deus. Olhar para Cristo e dizer: eu te amo, meu Redentor. Aleluia. Que bom finalmente poder te abraçar. Glória a Deus. Recebe o abraço de Cristo nesta noite. Glória a Deus. Esta palavra termina com o amor de Deus enlaçando esta igreja. E o Espírito Santo grita na tua alma: não entrega a tua alma à vaidade. Não para, não caia, não se intrometa com o mundo. Não deixe a Cristo, não deixe este caminho, não deixe esta obra. Rei da glória. E o amor te abraçará em toda a tua alma. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Aos servos de Deus, o Senhor dará aqui a oração. Juntos agradecemos a Deus. Amém. Santo Deus. Aleluia. Deus vivo. Rei da glória. Santo é o Senhor. Glória a Deus.